Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema da nossa aula hoje é marcação a mercado. Então vocês vão entender, na verdade, como funciona a marcação a mercado e como você vai ganhar dinheiro com isso. Bom, pessoal, o que vocês têm que saber sobre a marcação a mercado? Vou falar aqui especificamente dos títulos públicos, por se tratar do emissor de maior qualidade, que representa o menor risco. Então, dessa forma, é uma excelente alternativa para você buscar ganhos acima da média e você vai conseguir fazer isso praticamente sem risco. Bom, falando primeiramente do Tesouro Pré-fixado, como vocês já sabem, vamos usar como exemplo o pré-fixado com vencimento em 2029. Ele está aqui no valor de R$ 505,93 a unidade, certo? A taxa anual é de 11,58%. Então, o que vocês têm que imaginar? Se essa taxa ela aumentar, o que vai acontecer com o preço do título? O preço unitário do título vai cair. Vocês concordam? Se a taxa é maior, o preço tem que ser menor para que ele chegue em R$ 1.000 na data de vencimento. E o contrário também acontece. O que vai acontecer se essa taxa ela cair, se ela reduzir? O preço do título ele vai aumentar. Ele vai aumentar porque a taxa é menor e esse título ele tem que chegar a R$ 1.000 na data de vencimento. Então, como que você vai ter ganhos acima da média na venda antecipada? Basicamente, quando essa taxa aqui diminuir. Quando a taxa dos títulos ela estiver menor do que a taxa que você comprou. Então, se você comprou esse título a uma taxa de 11,58% ao ano, se essa taxa ela chegar a 7% ao ano, o preço do título obviamente vai ter aumentado e você vai ter ganhos na venda antecipada. E o mesmo vale para o Tesouro IPCA, certo? Então, se você comprou esse título, uma unidade de título, por esse valor aqui, e a taxa subiu, o que acontece com o preço do título? Ele diminui, então você pode ter um prejuízo na venda antecipada. E se a taxa cair, o preço do título ele aumenta, certo? Então o melhor momento para você comprar é sempre quando a taxa ela chega ao topo e ela está com tendência de queda, certo? Dessa forma você vai conseguir ter ganhos com a venda antecipada. Mas como então isso funciona na prática? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos entrar aqui no histórico dos títulos do Tesouro. Bom, observem, esse título que eu estou puxando aqui, o histórico, é o pré-fixado com vencimento em 2023. Por que em 2023? Porque ele tem um histórico maior, vocês vão conseguir observar. Aqui eu peguei todos os anos e os parâmetros nós podemos escolher o preço e a taxa. Observem, vamos olhar o preço primeiramente. Ele começou aqui em 2016 custando R$ 349,20. Vocês podem ver que a taxa, que o preço, perdão, ele vai subindo. Aqui, olha só. Vamos olhar a taxa, vamos fazer esse comparativo. Olha só o que aconteceu, como eu disse para vocês. O título ele estava com uma taxa mais alta, certo? Então, por isso, o preço dele era menor. À medida que a taxa foi caindo aqui, olha só, observem a taxa caindo. O preço do título ele vai subindo, certo? Olha só como o preço sobe. Uma pessoa que entende de marcação a mercado, se ela observou esses detalhes, ela conseguiu ter um retorno acima da média com a venda antecipada do título. Agora, observem também que existem momentos em que o preço do título ele cai, onde pessoas poderiam ter prejuízo na venda antecipada. Vamos verificar aqui essa data. 25, vamos observar 24/4/2018. Vamos ver a taxa como estava. 24/4/2018. Olha só, está próximo aqui. Bem próximo. A taxa estava em 9,21
ao ano. E ela estava com tendência de quê? De alta. Olha só como em 14 de 6 de 2018 essa taxa ela aumenta para 11,60% ao ano. E o que acontece com o preço do título então nesse momento? Ele diminui, olha só. Você olhar aqui bem próximo de 11 do 6. O que vai acontecer com esse título? O preço dele ele cai. Ele cai porque teve aumento na taxa de juros. Então é basicamente isso, pessoal. Vocês têm que buscar comprar o título aqui no topo da taxa e quando a taxa estiver em tendência de queda, porque dessa forma você vai conseguir ter uma venda antecipada com ganhos acima da média. Agora, se você compra com a taxa baixa e ela está com tendência de alta, o que vai acontecer? Você corre o risco de ter prejuízo com a venda antecipada. Então, o melhor momento é sempre comprar no topo da taxa quando ela está com tendência de queda, certo? Dessa forma, você vai ter uma valorização do título aqui e você pode ter ganhos acima da média na venda antecipada. Bom, isso serve, claro, para o título pré-fixado, que ele sofre com a marcação a mercado, e nós também temos o Tesouro IPCA. Eu peguei aqui para vocês o Tesouro IPCA com vencimento em 2035, justamente pelo fato dele ter um histórico maior também, para vocês observarem de 2010 até 2021. Vamos lá, vamos observar o preço. Ele começa aqui com R$ 403,38 em 2010, e vocês podem ver que ele tem esse aumento de valor, ele praticamente dobra de valor em 2013. Vamos observar a taxa. Da mesma forma, pessoal, olha só, a taxa ela estava alta e ela estava com tendência de queda, então ela começou a cair. Vocês podem ver que em 2013 ela bate 3,97%, 23 de janeiro. Observem só esse movimento do preço do título. Você observa que de 2010 até 2013, o título ele praticamente dobrou de valor. Então, quem entende de marcação a mercado conseguiu embolsar esse lucro. Basicamente, o que você tem que fazer? Então, buscar o momento em que a taxa está alta e está com tendência de queda, certo? Agora, se você pegar nesse momento aqui que a taxa está baixa, em tendência de alta, aqui de 2013 a 2014, vamos ver o que acontece com o preço do título. Olha só como o preço do título ele cai. Como você poderia ter prejuízo se vendesse antecipadamente. Por quê? Porque acontece aquele processo que eu falei para vocês, da taxa estar baixa e estar com tendência de alta, certo? Então, isso pode te gerar um prejuízo, reforçando quando e como você vai ganhar com a marcação a mercado, comprando o título no topo, certo? Quando a taxa estiver no topo e estiver com tendência de queda. Dessa forma, você consegue potencializar seus lucros com a marcação a mercado. Por que eu digo para vocês que essa é uma operação que ela não tem tanto risco? Porque, basicamente, se você perceber que está tendo prejuízo com os títulos públicos, o que você faz? Você simplesmente mantém ele até a data de vencimento, porque na data de vencimento você vai receber exatamente o valor acordado. Então, você vai fazer isso com um dinheiro que você não vai precisar resgatar, certo? Dessa forma, essa é uma operação que ela basicamente não representa nenhum risco para o investidor. Deu tudo errado? Está tendo prejuízo? Deixe o seu investimento até a data de vencimento, certo? Bom, com relação à marcação a mercado, é basicamente isso, pessoal. Não tem mistério. É simples de você aplicar a estratégia. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e vamos seguir, vamos para a próxima aula.